coisa em mim. Vê se vai funcionar. Tá dando som? Eu acho melhor. Pois é, mas agora tá saindo. Agora sai um somzinho. Ó, gente, vocês vão ter que ter paciência hoje que eu tenho que controlar tudo. Ó. Notebook, o som aqui, tá? E não é brincadeira, não. Mas vamos lá, né? Primeiramente, boa noite, né? Que Jesus possa estar presente entre nós, nos auxiliando nessa noite, nos ajudando a compreender melhor os ensinamentos que Ele mesmo nos deixou aqui há tanto tempo, né? Bom, o nosso tema de hoje está no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon. É o item 6. E quando eu me deparei com o item, estava lá, é só uma história, é a parábola dos talentos. E eu confesso que na hora que eu olhei, eu falei, parábola dos talentos, o que eu vou tirar daí de dentro? Porque na realidade a gente já ouviu muitas e muitas vezes a parábola dos talentos, apesar de sabermos que é riquíssima. Mas fiquei pensando como que a gente ia ter uma hora para falar da parábola dos talentos. Mas aí pesquisando a gente achou alguns conteúdos, algumas histórias que eu acho que vai ilustrar bem e vai fazer a gente ter, se não uma nova noção, mas reavivar a noção, a noção verdadeira que Jesus quis nos dar sobre a parábola dos talentos. E a gente começa dizendo que parábola é uma maneira figurativa, uma maneira carinhosa que Jesus encontrou de nos ensinar. É uma maneira muito gostosa, porque a gente vai lendo. Se hoje a gente não entendeu bem, amanhã a gente tenta de novo, e com o passar do tempo, a gente vai entendendo melhor. E hoje a gente pode dizer que, de acordo com o nosso entendimento, a gente consegue entender um pouco melhor do que antes, porque a gente já teve uma visão muito estática. Então, com o nosso conhecimento, com o nosso avanço, hoje a gente pode dizer que a gente esmiuça mais as parábolas de Jesus, tentando trazer para os dias atuais. Elas são janelas que lançam luz ao nosso entendimento e chaves que abrem a nossa compreensão. São através dessas histórias, pequenas histórias que Jesus contou, que a gente vai tentando descobrir, dessa maneira, né, vai trazendo mais compreensão e entendimento para todos nós, que é na realidade o que a gente busca o tempo todo, maior conhecimento, maior entendimento, para poder realmente pautar nossas vidas no ensinamento de Jesus. E a gente não poderia deixar de começar a palestra, ou de iniciá-la com a história da parábola dos talentos. Confesso que eu sou péssima para contar histórias, mas ler aqui também não ia dar muito certo. Então a gente vai tentar aqui lembrar com muita calma da parábola dos talentos. E aí todos nós vamos relembrar um pouco e já vai vir alguns questionamentos. Será que é realmente dessa maneira? Né? As questões que a gente vai levantar durante o nosso estudo dessa noite. Bom, conta que era um homem, né, um senhor, que decidiu fazer uma viagem muito longa, iria se afastar do seu país e, portanto, ele resolve dividir os seus bens. E para isso, então, ele chama os seus servos. E para o primeiro, ele entrega 5 talentos. Para o segundo, ele entrega 2 talentos. E para o terceiro, 1 talento. E então ele parte em viagem e os seus servos então saem. O que tinha 5 talentos saiu, negociou, né? Fez com que esses 5 talentos rendessem mais 5. Olha que beleza. O que tinha 2 fez a mesma coisa. Saiu, fez com que aqueles 2 talentos que o Senhor havia lhe dado produzissem. E ele então dobrou. Agora ele já teria mais 2 talentos, no entanto 4. E o que recebeu um único talento foi lá e enterrou o seu talento. Passou-se muito tempo, o Senhor retorna. E é claro, foi pedir contas do que havia feito. Tinha sido feito dos talentos que ele havia dado aos seus servos. Então ele chamou os seus servos. O primeiro, que tinha 5 talentos, chegou e falou: Senhor, aqui tenho mais 5 talentos, além daqueles que o Senhor me deu. Produzi e tem mais 5, e lhe devolvo agora. E o Senhor lhe disse: bom servo fiel, se fizeste isso com o pouco que lhe dei, lhe darei ainda muito mais. Venha compartilhar comigo. E esse servo então fica ali com Jesus. E vem o que tem, e tinha 2 talentos. E da mesma maneira diz ao Senhor:
Senhor, dos 2 talentos que me deste, consegui multiplicá-lo. Hoje tenho 4 talentos. E o mestre diz a mesma coisa para ele: bom e servo fiel. Do pouco que lhe dei, conseguiste fazer muito. Portanto, venha para o meu lado, para a direita, né? Vamos colocar a direita e a esquerda só como simbologia, mas... E veio o outro, o que tinha um único talento. Ele disse: Senhor, sabia que eras severo, sabia que ceifa onde não plantaste, que colhe, que ceifa onde não plantou, nem que colhe onde... É mais ou menos isso, gente, eu não vou lembrar a palavra toda, onde não colhe, onde não plantou. Portanto, Senhor, estou te devolvendo o talento que me deste. E ele entrega intacto um talento. E é claro, o Senhor diz para ele: servo mau, preguiçoso, por que não deste esse meu dinheiro ou esses meus bens a um banqueiro? Ele produziria. Tirem dele, dê a quem tem mais. E ele irá para as trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. E a gente fica se perguntando, né? Assim termina a parábola. E são muitos questionamentos que a gente se faz com essa parábola. Um dos primeiros questionamentos é a divisão que Jesus faz com relação a esses talentos. Não sei se eu falo. Isso aqui não vai dar certo. Ó, gente, vocês vão ter que ter paciência mesmo. Eu estou me atrapalhando com esse microfone. Então, gente, a gente vê que tem muitos questionamentos para se fazer. Vamos relaxar, né? Estamos em casa, não preciso ficar... Eu tenho que esquecer dele, eu vou esquecer dele, né? Paulinho, já falou, esquece o microfone. Vamos esquecer dele, tocar, né? Porque o mais importante é o estudo. Então, vamos lá. O que a gente vê? Essa parábola, ela demonstra para nós a nossa responsabilidade diante dos talentos que nos são dados. Esse é o ponto principal e crucial do estudo e da parábola. É fazer com que a gente possa pensar e analisar quantos talentos temos e o que estamos fazendo desses talentos. E não são poucos os talentos. Talentos materiais, né, que são os que a gente mais reconhece aí, talentos morais e talentos espirituais. Nós não temos 1 ou 2 talentos, são muitos talentos. Então, essa parábola, ela nos faz pensar, ela nos faz analisar, porque nós vimos 3 servos, 3 utilizando dos seus talentos, 2 multiplicaram e 1 não. O que nós estamos fazendo com os nossos talentos? Será que a gente está multiplicando ou a gente está enterrando como esse outro servo? Os talentos, eles são concedidos não é simplesmente para a gente vir para o planeta Terra e desfrutar, né? Simplesmente estar aqui, eu tenho os meus talentos, que maravilha, isso é ótimo. Mas é só para isso? Não. Os nossos talentos, eles são para que a gente acrescente algo, para que a gente os multiplique, como os 2 servos da parábola. Os talentos, eles são elementos poderosos para o progresso da humanidade. Ele tem um objetivo. Todas as vezes que nós façamos, né, com que os nossos talentos se multipliquem, nós estamos beneficiando não só nós, mas a toda a humanidade. Então isso é importante lembrar. O nosso talento é nosso, mas ele vai frutificar num todo e não somente para nós. Até porque se o nosso talento servir só para o nosso bem-estar, ele não vai ter a utilidade que realmente Jesus deseja dele. Os que cumprem essa missão, os que utilizam o talento da maneira correta, como deveria ser, tem um mérito. Não é verdade? A gente sabe disso. Fez o bem, praticou, multiplicou, nós vamos ter os méritos de tudo isso. E aqueles que não fazem? Infelizmente não vão ter os méritos. Vai faltar com o cumprimento dos seus deveres. E essa parábola, essa especificamente, acho que todas as outras, mas essa, ela faz a gente questionar. Por quê? Por que os valores foram diferentes? Por que Jesus não deu? Jesus não, é o Senhor. Aliás, eu esqueci de falar antes. O Senhor aí está representando, a gente já até ouviu muito isso. O Senhor é Deus e os servos somos nós. Tá? Então já vamos começar a nos inserir nesse contexto. Nós somos os servos. Recebemos os talentos.
E por que esse Senhor, na representação de Deus, não deu os talentos iguaizinhos? Por que todo mundo não ganhou 5 ou todo mundo não ganhou 1 talento? Nós vamos ver isso, é um dos questionamentos que a gente faz quando escuta essa parábola. Por que num dado momento, Jesus manda tirar daquele que não conseguiu e dar o que tinha mais? É um outro questionamento que a gente se faz. Poxa, o coitado já nem conseguiu, multiplicar o dele, ainda vai ter que tirar o dele e dar para quem tem mais. Isso de uma maneira aguça a nossa... Mas por quê? E um outro questionamento é quando ele fala que é para lançar esse homem nas trevas, onde haveria choro e ranger de dentes. E também um outro questionamento: será que Jesus faz isso? Será que o Pai faz isso? Desculpe estar falando Jesus, é porque falou Senhor, a gente liga Senhor a Jesus, mas é Deus, o Pai, o Criador. Então vamos lá, por que entrega de valores diferentes? Eu acho que isso não é muito difícil da gente analisar. Na realidade, os valores, ou os dons, ou os talentos, eles são dados de acordo com o merecimento de cada um. Então, foi dado 5 àquele primeiro servo, porque com certeza ele tinha capacidade de gerir aquele 5. Nós recebemos de acordo com a nossa capacidade. Nenhum de nós aqui recebe mais ou menos, recebe o exato, a medida certa. Então, se nós temos X de talentos, esse X de talento é o que nós merecemos e é o que nós precisamos trabalhar. Tá? Então, essa questão da diferença de valores é exatamente isso. A parábola que Jesus, no caso, contou e quer nos deixar como ensinamento é que todos nós, tendo muito pouco, podemos multiplicar os talentos. Eu posso ter muito e multiplicar, mas eu posso também ter pouco, bem pouco, como aquele que teve 1, e multiplicar também. Então, o objetivo é esse. É a gente entender que, tendo muito ou pouco, temos que fazer com que esses valores, com esses bens ou esses talentos, realmente se valorizem. A outra questão é, por que o Senhor manda... Acho que eu pulei um. É isso mesmo. Por que o Senhor manda que se tire de quem tem menos para dar ao outro? Na realidade, ninguém tira. Somos nós que desperdiçamos. Tem uma história no Evangelho, eu não encontrei, mas eu sei que fala assim, de um homem que herda uma fortuna muito grande, terras produtivas, e só que ele não era preguiçoso, ele não fez com que essas terras produzissem. Enquanto estavam ali a produção que o pai havia deixado, ele vendeu, ele obteve lucros, numa boa, sem problema. Só que quando precisou que ele se dedicasse, que ele fizesse com que as terras produzissem, ele não fez. Aí no Evangelho pergunta, foi o pai quem tirou dele toda a fortuna? Porque ele acaba perdendo as terras, perdendo tudo, porque ele não produz, ele tem que pagar, então as dívidas aparecem e ele perde tudo. E a pergunta do Evangelho é essa: será que foi o pai quem tirou dele todas as terras? Não, ele perdeu. Então nós desperdiçamos talentos, nós perdemos quando deixamos de fazer com que as coisas se multipliquem, com que as coisas realmente tenham uma produção. A entrega ao que tem mais é a continuidade do trabalho. O trabalho não para. Se você não dá conta, outro vai vir fazer. Não tem como ficar esperando que alguém que não tenha o perfil de estar fazendo aquilo render, vamos esperar um dia ele vai fazer. Não, o progresso não para. Tudo tem continuidade na lei divina. Nada estaciona simplesmente porque nós queremos. Tudo é contínuo. Então, quando o Senhor da parábola diz, tira dele que não produziu nada e dá a quem tem mais, é porque ele sabia que aquele que tem mais na parábola, que tinha mais na parábola, ele ia fazer produzir. E é assim que funciona. Nós temos uma amiga que vem muito aqui, a Celso, a Mária, que ela sempre fala isso. Quer um trabalho pronto? Procura quem não tem tempo. Porque quem não tem tempo é aquele que trabalha, aquele que faz, aquele que acontece. Porque aquele que tem tempo, ele está na ociosidade.
não faz. E é mais ou menos isso aqui. Como que a gente vai deixar determinadas tarefas, como no caso aqui do Senhor, na mão de uma pessoa que vai enterrar o talento, que vai cavar um buraco e jogar ele dentro, debaixo da terra? Então é preferível que esse talento esteja na mão de quem vai produzir. Provavelmente aquele que faz mais, aquele que produziu mais. Então ele também, não foi simplesmente porque o pai achou que não, ele tem muito, eu vou dar para ele, não, é porque ele mereceu. É o merecimento, ele fez, ele produziu, ele merece. E quanto mais a gente merece, mais a gente tem para poder produzir mais. É assim na lei divina. A gente não estaciona, a gente continua sempre, né? Ou melhor, a gente estaciona, não regride, a gente no máximo estaciona, mas a gente tem o dever de progredir sempre. E a questão de que Deus joga os seus filhos nas trevas? Não joga. Somos nós quem procuramos o caminho mais difícil. Somos nós quem procuramos o caminho do sofrimento. Somos nós, não é Deus. A parábola é uma história figurativa que mostra para a gente que realmente, quando nós desperdiçamos oportunidades, nós vamos encontrar dor e sofrimento. Dor e sofrimento. Porque está tudo nas nossas mãos e nós deixamos de fazer. Se deixamos de fazer, provavelmente era uma tarefa, era uma missão, era uma responsabilidade nossa. Nós vamos encontrar dificuldades sim, sofrimento sim. Mas Deus é soberanamente justo e bom. Ele não vai desejar nunca o mal dos seus filhos, de forma alguma. Se o homem, falei isso domingo aqui, se o pai da terra é incapaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele lhe pede um peixe, quem dirá Deus? Vocês acham que simplesmente porque nós não conseguimos, ele vai nos condenar? Primeiro que a condenação eterna, a gente sabe que não existe, porque todos nós temos o objetivo de chegar à perfeição, então ninguém se perde. Esse sofrimento que fala a parábola, ele é temporário. Talvez o tempo da gente se reerguer, da gente tomar consciência, da gente se refazer e buscar o caminho novamente. Mas jamais imaginarmos que é o Pai quem determina que agora nós vamos sofrer. Somos nós quem procuramos o espinheiro, né? O lugar que mais dói, que mais machuca. Somos nós quem vamos por esse caminho. E temos que sofrer porque somos tão imperfeitos que acabamos escolhendo o caminho errado. E esse sofrimento, de forma alguma, ele não é eterno. O que temos nas nossas mãos? Alguém aqui já parou para pensar? Nós estamos falando de talentos, e aparentemente dá a ideia de riqueza, né? Mas não é só a riqueza, não são só os bens materiais. Mas qual seria o nosso talento? Alguém já parou para se perguntar, para se indagar? Quais os talentos que eu tenho? Durante muito tempo, a gente entendeu que talentos poderiam ser os nossos sentidos, não poderiam? E eu entendo até hoje que ter o dom da visão é um talento tanto que o Pai nos deu. O que nós estamos fazendo com esse dom de poder ver as coisas? A fala, olha que dom maravilhoso. O que nós estamos fazendo com isso? Então nós temos muitos dons em nossas mãos, muitos talentos em nossas mãos. Mas já paramos para pensar o que estamos fazendo com esses talentos? Estamos produzindo algo? Estamos multiplicando algo? Ou estamos enterrando como aquele servo da parábola? Como multiplicar? Muito simples. Se a gente tem o dom da fala, vamos usá-la de maneira produtiva, vamos dar um bom conselho, vamos fazer algo que faça com que a gente possa estar continuamente produzindo e ajudando o nosso próximo. E se a gente for pegar, nós vamos falar de vários talentos aqui, que são os dons que nós temos. Mas esses que a gente está caracterizando aqui agora, são fáceis da gente entender. Mas existe muito mais do que isso. São muitos os talentos, as capacidades, são habilidades adquiridas. Quantas habilidades a gente adquire aqui no planeta? E às vezes adquire simplesmente por adquirir, daquela forma egoísta,
Ah, tá bom, já sei. E não traz isso para o seu semelhante, para o seu próximo. Quanta capacidade o ser humano tem. É muita capacidade. O homem tem aí crescido tecnologicamente fantástico. É muita capacidade. E o que dessa capacidade tem sido produtivo para a humanidade? Tem feito realmente essa multiplicação dos talentos? A aptidão natural, aquela que a gente traz, porque a gente já adquiriu em outra existência, e a gente traz algumas aptidões naturais e que a gente tem que fazer com que elas tenham continuidade. E o próprio dom, o dom da mediunidade, quem os tem, é um dom que precisa ser multiplicado, que precisa fazer com que se transforme em algo de bom para o nosso semelhante. Então são muitos os dons que nós temos e que muitas das vezes a gente não para pensar que uma simples palavra, um simples olhar, um sorriso pode fazer uma grande diferença em nossas vidas. Pode fazer diferença naquele para quem a gente sorri, para quem a gente fala, mas principalmente para nós, porque nós estaremos utilizando de maneira correta. E quão perfeito nós somos, qual o problema e qual a dificuldade que nós temos para fazer algo de bom? A gente se pergunta, qual o problema, qual a dificuldade de produzir algo de bom? Nós, praticamente todos estamos aqui, com todos os órgãos perfeitos, não poderíamos dizer que não poderíamos fazer a caridade, ajudar o próximo. Não poderíamos dizer isso aqui. Mas vocês já pararam para pensar em quantas pessoas estão lá fora com alguma deficiência, com alguma dificuldade, e que ainda assim elas produzem, ainda assim elas fazem, e fazem muito? E pensando nisso, a gente queria trazer um caso real, um caso que mostrasse para a gente que é possível sim, mesmo tendo limitações, mesmo encontrando dificuldades, é possível multiplicar talentos sim. E para que a gente tenha uma realidade de fazer-nos pensar, poxa, eu estou perfeita, e o que eu estou fazendo? O que eu estou produzindo? E nós trouxemos então Jerônimo Mendonça. Não sei se alguns de vocês já ouviram falar. A gente até pensou em outros personagens, né, como Gandhi, que sem nenhuma arma ele conseguiu buscar a paz, lutou pela paz, e teriam muitos nomes, mas a gente quis trazer alguém que pudesse realmente representar a nós, que pudesse estar bem próximo de nós, para que a gente entendesse que limitações somos nós quem criamos. Elas não existem quando a gente se determina a fazer algo, mas elas existem quando a gente as cria, né? Ah, eu não posso fazer isso porque eu não tenho dinheiro, eu não posso fazer isso porque eu não tenho aquilo. Nós criamos essas limitações. Então a gente trouxe um pouquinho da história do Jerônimo, que na nossa visão foi um exemplo de quem tinha pouco, mas esse pouco aí a gente vai colocar, né, entre aspas, ele tinha pouco no sentido de comparação com todos nós. Vocês vão entender por quê. Jerônimo nasceu em 1939, na cidade de Ituiatuba, em Minas Gerais. Então, 1939, não está tão lá atrás, né? Está bem recente. A gente quis uma pessoa bem mais próxima da nossa realidade. Em uma família com grandes dificuldades materiais e teve uma infância normal. Aos 15 anos de idade, Jerônimo frequentou a igreja presbiteriana, onde fazia palestras. Porém, depois da morte da avó, ele sentiu a necessidade de conhecer mais sobre a vida além do túmulo. Foi quando conheceu a doutrina espírita, da qual se tornou adepto e passou a dirigir reuniões e eventos voltados aos jovens. Então, a partir da morte da avó, ele começa a se questionar. Né, os questionamentos, para onde minha avó foi, né, como é que isso funciona, o que é a morte. E então, em busca dessas verdades, ele se depara com o espiritismo. Aos 17 anos, quando revelou-se um bom jogador de futebol, começou a sentir os sintomas da doença, que acabaria por imobilizá-lo, artrite reumatoide.
Aos 19, começou a usar muletas e, sem encontrar uma cura na medicina, parou de trabalhar. Então ele foi gradativamente a uma cadeira de rodas, depois a uma cama ortopédica. Somando-se a isto tudo, ele teve perda gradativa da visão e problemas cardíacos. Resumo, ele não levantava mais da cama. A gente trouxe a imagem, mas vai ficar para uma outra vez. Ele foi feita uma cama ortopédica para ele, para que ele ficasse deitado, porque era a única posição que não doía. Teve um momento de tanta dor que eles tiveram que arrumar um saco de areia pesado de 30 quilos, parece, para colocar no peito dele, para que ele tentasse sentir menos dor no corpo, de tanto que doía. Então o sofrimento dele era grande. E as limitações em termos físicos, a gente está vendo que também era bem grande. Então, além de tudo isso, de estar deitado, ele ainda ficou cego e tinha problemas cardíacos. Qualquer um de nós diria que essa pessoa não teria condição de ajudar ninguém, de fazer nada com ninguém. Pelo menos nós aqui, se tivéssemos uma cadeira de roda, iríamos ter justificativa para não estar fazendo algo. Apesar das grandes dificuldades, ele sempre mantinha um bom ânimo e dava conselhos a milhares de espíritas que vinham para pedir aconselhamento. Ele viajava o Brasil inteiro, graças a um leito anatômico. Então foi feita essa cama para ele, e ele viajava o Brasil inteiro fazendo palestras. Eles colocavam aquela cama lá no meio, lá, e ele fazia as palestras. Ele nunca deixou, ele não parou de fazer as palestras. Olha que interessante. Dentre outras instituições, aí são as instituições que ele criou. Jerônimo fundou o Centro Espírita Seara de Jesus, Manuel Augusto da Silva e o Lar Espírita Pouso do Amanhecer. Escreveu livros, gente. Crepúsculo de um Coração, Cadeira de Rodas, Nas Pegadas de um Anjo, Escada de Luz, De Mãos Dadas com Jesus e 14 anos depois. Um coautoria completa. Bom, gente, mas agora a gente vai contamos a parte triste, ou a parte, pelo menos, que vai fazer a gente buscar na realidade. Viram a deficiência, a limitação de Jerônimo? Mas vamos contar alguns casos interessantes dele, desse vulgo, que eu acho que é bom a gente ver que ele tinha essa condição, mas ele era muito otimista, muito alegre. Essa situação não deprimia de forma alguma. Aí a gente vai contar alguns casos que a gente selecionou. Por ocasião de um enterro, quando o cortejo seguia para o cemitério, sua Kombi estava logo atrás. Retirado o caixão, quando as pessoas se dirigiam para o local, um alcoolizado que passava, vendo os amigos me carregando a cama, exclamou: "Nossa, 2 defuntos, esqueceram o caixão desse." Ele aprendeu a não se revoltar com os comentários infelizes. Gostava de citar uma frase de Caibachuto: "Melindres é orgulho ferido." Então isso não o afetava. Como se não bastasse, as situações aconteciam com ele. Mais uma vez, com um irmãozinho nosso alcoolizado. Vamos lá. Numa palestra de Divaldo, a cama de Jerônimo estava em evidência na frente, para não atrapalhar os que quisessem passar. Então foram lá na frente e colocaram a cama de Jerônimo, né? Em certo momento, aproximou-se um homem alcoolizado e disse: "Paralítico, levanta-te e anda." E o Jerônimo disse: "Depois, meu amigo, depois", querendo não atrapalhar a reunião, né? Temia Jerônimo que a cena fosse notada e atrapalhasse a palestra. "Paralítico, levanta-te e anda." Falava novamente bêbado, né? "Bem que eu queria, mas não consigo", falou baixinho Jerônimo, tentando chamar o homem à razão. O bêbado saiu desconsolado. Ó homem de pouca fé. Olha bem, o bêbado falou isso. E foram muitas situações. Ele costumava ser requisitado, olha essa, gente, ele costumava ser requisitado para a prece de despedida por ocasião da desencarnação de conhecidos. Vulgo, lá no cemitério, fazer uma prece, né? Um dia próximo ao túmulo, coube-lhe a palavra. Depois, emocionadas, as pessoas foram saindo. Todo mundo conversando foi saindo. Esqueceram ele no cemitério. Altas horas da noite, quando os amigos foram visitá-lo em sua casa, ele não estava. É que se lembraram de ir no cemitério buscar.
Em ocasiões como essa, ele exercitava a resignação. Tinha que esperar que se lembrassem dele, até para um cafezinho ou um copo de água. Olha, gente, olha que coisa. Eu não sei se está aqui, mas tem um... Ah, tá. Certa vez o Dr. Fritz disse para ele que ele tinha doença dos 3 Cs. Cama, carne e calma. Ele tinha que ficar na cama, era um karma, e tinha que ter muita calma. Vamos lá. Com relação à situação financeira, o único par de sapatos que ele teve em sua adolescência foi achado no lixo, quando ele tentava entrar no cinema. Não está aqui não, mas lá está falando que ele era apaixonado em filmes, inclusive do Tarzan, e era o apelido dele. Ele tinha o apelido de Tarzan. Quando ficou cego, amigos ligam para ele. Nunca lhe faltaram bons amigos. Olha que beleza. Mas certa vez, um repórter lhe perguntou o que é felicidade. Ele respondeu assim: a felicidade para mim, deitado há tanto tempo nesta cama sem poder me mexer, seria poder virar de lado. Em outra ocasião lhe disse: casei-me com a doutrina espírita no civil e com a dor no religioso. Então, ele realmente foi um homem que se superou com os limites que a vida lhe impôs nessa existência. E aí, a última historinha para a gente ilustrar. Certa vez, o Dr. Fritz disse isso para ele, que ele tinha doença dos 3 Cs, cama, carne e calma, e os amigos sempre levavam o Jerônimo ao cinema, e também a outros lugares para se distrair. Amigos não lhe faltavam. Estando certa ocasião, justamente num cinema, uma moça tropeçou em sua cama, e ela explodiu, né? Mas não é possível, aonde eu vou, esse aleijado está. Vou a uma festa, o aleijado está lá. Esse aleijado me persegue, não é possível. Jerônimo pensou consigo: e agora? O que eu falo? Ele tinha que falar algo que realmente não ofendesse e que ele pudesse, de alguma maneira, desparecer aquela situação. A moça estava revoltada mesmo. Tenho que dar uma resposta, mas não quero irritá-la ainda mais. O que dizer? E saiu com essa: mas também, minha filha, você não para em casa. Ela olhou atônita e começou a rir. Riram juntos e ficaram amigos. Eu achei que valia a pena trazer essas informações para a gente ter consciência de que um ser limitado na sua parte física fez da vida um momento valioso e produziu muito, porque esses momentos aqui para a gente distrair é para vocês ficarem cansados de mim aqui. Mas na realidade o principal é entender que ele produziu muito. Deitado naquela cama ortopédica, da qual ele fala que se ele pudesse virar de lado seria a felicidade dele, ele ajudou muitas pessoas, ele auxiliou muito, ele cuidou de lares, ele fundou casas espíritas, onde com certeza trouxe consolações a muitas pessoas. Então ele fez muita coisa. Muito bem lembrado, né, gente? Aquela dorzinha na coluna, porque coluna agora é moda e coluna não dá para andar, né? Deu dorzinha na coluna, não posso nem sair de casa nem no centro, de jeito nenhum. E fazer uma visita, então, nem pensar, porque eu estou precisando mais de ajuda do que o outro. É essa a nossa visão. Essa é a nossa visão pequena. Qualquer dorzinha, qualquer probleminha nosso é maior do que tudo. A gente precisa pensar. E eu falo isso, gente, falando para mim. A gente precisa analisar. Tem muito mais para se fazer do que simplesmente ficar reclamando das nossas dores, dos nossos problemas, dos nossos sofrimentos. Coloquem na balança o que a gente tem de bom, que o Pai está nos oferecendo todos os dias, e o que realmente a gente tem de sofrimento. E analise se todos os sofrimentos não foram criados por nós. A maioria deles. Os sofrimentos de estar endividado é por quê? Porque a gente gasta mais do que ganha. Então são sofrimentos que a gente mesmo cria. Quando não criamos nessa, temos a certeza que criamos uma outra existência. Então usar o talento bem nessa existência significa garantir o nosso presente e o nosso futuro, porque o nosso futuro vai ser melhor. Agora, usá-lo mal vai ser realmente desperdiçá-lo e fazer com que o nosso futuro seja bem doloroso. Desculpa. Bom, essa parábola, esse estudo, tinha que ser de histórias mesmo, não tinha como, porque só tinha uma história. Eu falei, vamos,
entrar nessa das histórias. E durante o momento em que estávamos pesquisando, fomos à internet e encontramos um irmão nosso, Pedro Bonilha. E ele então fez uma palestra toda dentro da parábola dos talentos. E a vontade real era trazer a parábola, a palestra e deixar aqui para vocês assistirem. Mas a gente vai tentar reproduzir um pouquinho do que ele falou. Ele diz o seguinte: somos chamados a prestar contas. Isso sem dúvida. Ele começa colocando que a parábola dos talentos foi dita lá, muito lá atrás, na época de Jesus, mas que ela é atual. Ela é atual hoje, vai ser atual daqui a milhares de anos. Ela vai ser sempre atual, porque ela vai nos conduzir a alguma coisa diferente desse cotidiano que a gente tem. Então ele fala que nós somos chamados a prestar conta. E ele então convida a plateia a participar de uma simulação. Vamos dizer que Deus está aqui, o Senhor, que deu os talentos, nós somos os seus servos, e agora ele vai nos convidar, a cada um de nós, para prestar contas. Isso nós sabemos, gente, que cada um aqui vai prestar conta do que está fazendo aqui. Isso aí ninguém tem dúvida. O que a gente fez, está fazendo nessa existência, quando chegar na hora do nosso desenlace, a gente vai ter que prestar conta. Então nós vamos antecipar e a gente vai então simular que chegamos para o Pai, para o Senhor, e vamos prestar conta dos talentos. E ele traz isso para a nossa qualidade, bem para a nossa qualidade, bem para a nossa realidade. E aí ele fala, vem primeiro e pergunta, o Senhor pergunta para ele, o que fizeste do seu talento? E a pessoa meio que atônita diz, talento? Eu tinha talento? E aí o Senhor, sim. E os seus filhos que eu te dei? Seus filhos não são seus filhos são meus. Mas eu lhes entreguei para que você fizesse algo. E agora eu quero saber de você, o que você fez com seus filhos? Aí o homem olhou e disse, meus filhos? Mas o senhor conhecia os meus filhos? Sabe quem o senhor me entregou? Sim, eram meus, eu sabia direitinho quem era. Mas o senhor me entregou um filho que não gostava de trabalhar, ocioso, preguiçoso, e um outro que era violento. Tá, eu sabia que eles eram assim. Eu estou te perguntando o que você fez deles. Ele olhou, tá, então eu vou te restituir com glórias, porque realmente eu batalhei, eu lutei. Aquele que era violento, nós tentamos de todas as maneiras pacificá-lo, com conversas, com diálogos. O outro que era preguiçoso, através de conversas, fizemos ele entender que realmente era necessário trabalho. E hoje os dois são homens feitos e conseguiram realmente mudar. E aí o Senhor fala como da parábola, bom servo e fiel, fizeste muito mais, então venha para a minha direita. E aí levanta um outro da plateia, vem, e o mestre, o Senhor novamente pergunta, o que fizeste do teu talento? E o homem também assustado diz, talento eu? Sim, a sua esposa. Eu lhe dei a sua esposa. O que você fez com ela? Ah, o senhor está brincando que aquilo era um talento. Talento com aquela mulher não é possível, aquilo não era um talento. Era. Eu quero saber o que você fez com ela. Ah, mas ela era maledicente, falava da vida de todo mundo e não arrumava a casa era uma bagunça, uma sujeira só. Eu sei disso. É minha filha, eu sei dos defeitos dela. Eu quero saber o que você fez. Eu te dei, era para você fazer algo. E aí, o homem, tá, então eu posso te dizer que eu fui logrado nessa tarefa. Porque depois de muita luta, de muito mostrar para ela que os filhos estavam com vergonha da situação, de poder dialogar e conversar, depois de uma certa idade, ela chamou todos aqueles a quem ela um dia fez a fofoca, fez a maledicência e pediu desculpas. E a nossa casa hoje está toda arrumadinha. Eu confesso para o Senhor que realmente as coisas mudaram. Então o Senhor, bom servo, venha para a minha direita. E a mesma coisa ele faz com a mulher com relação ao marido, cobra dela o que ela havia feito do marido. E ela faz a mesma pergunta, mas aquilo era um talento? Aquele marido não podia ser um talento, mas era um talento. Ele devia todo mundo, não pagava ninguém.
Mas ele falou isso, eu sabia, o Senhor falou, eu sabia. Eu quero saber o que você fez com isso. E ela então diz, não, realmente, a gente precisou de muito sofrimento, de muita luta, mas eu e meus filhos nós conseguimos. Depois de muito tempo, ele conseguiu. Agora ele paga todo mundo em dia, ele tem respeito por todas as pessoas. Bom servo e fiel, venha para a minha direita. E assim, muitos e muitos talentos. Mas a gente não vai citar mais alguns. E todos, vocês estão vendo, são positivos. Todos deram certo, que beleza, né? Se todos os talentos que nos fossem confiados realmente dessem certo. E aí vem o próximo da plateia. Que fizeste com o talento que te dei? Novamente, mas eu ganhei talento? Sim, o seu trabalho? Eu te dei um trabalho. E o que você fez com esse trabalho? O meu trabalho é o talento? Sim, o seu trabalho é o seu talento. E o que você fez com ele? Bom, tá, eu era professor. Eu ensinei muitas das crianças, aqueles que chegavam até mim. Ótimo, então você conseguiu. E assim como o trabalho, ele cita muitos outros na palestra. Ele fala do médico, da responsabilidade do médico de salvar vidas. Ele fala do lixeiro, que teria o talento para limpar as ruas, para manter a cidade asseada, limpa. E aqueles que conseguem, com seu talento, trabalhar e produzir, é aqueles que viriam ao direito do mestre. E como exemplo do último, do lado positivo, ele chama mais um e pergunta: que fizeste do talento que eu te dei? Mas que talento o Senhor me deu? A sua religião, a doutrina espírita. O que você fez com ela? Ah, a doutrina espírita era um talento? Sim. E o que você fez com ela? Bom, eu dava passe, dei passe em muitas pessoas, fiz um atendimento fraterno, eu tentei ajudar na maneira que eu pude. Bom servo, fizeste o que era para ser feito, venha para a minha direita. Então, ele narra essas três situações: família, religião e trabalho. Mas é claro que nem tudo é flores. E ali chega a vez daqueles que, de alguma maneira, não produziram. E vem o Senhor. Vem primeiro, né? O que fizeste do talento que eu te dei? Que talento? Eu não tenho talento nenhum. Não ganhei talento nenhum dos seus filhos. Mas os meus filhos, o Senhor me entregou um filho preguiçoso, um filho violento. Eu sei disso. Eu estou te perguntando o que você fez com esses talentos que eu te dei. Mas eu não consegui fazer nada. São seus? Eu vou te entregar do jeitinho que o Senhor me entregou. Toma, são seus os filhos. E entrega ao pai o talento que lhe foi dado. Dá para a gente lembrar da parábola, não dá, gente? Estamos entregando aquilo que nos foi dado. E assim como a mulher com o marido foi lhe chamada e perguntada: o que fizeste da mulher que eu te dei, ou do marido? Mas aquilo não era um talento. Eu te devolvo, porque aquele talento não valeria a pena. E foram entregando. Do trabalho, o homem que foi chamado e disse que recebeu como talento o trabalho, ele disse que tinha feito muita coisa. Senhor, todos os meus filhos estudaram em colégios importantes. Tinha carro, Senhor, quando eu passava na rua com aquele carrão meu importado, todo mundo olhava. Senhor, comprei uma casa. E o Senhor tornou a pergunta para ele: mas o que fizeste com o seu talento? Mas, Senhor, estou te falando o que eu fiz. Mau servo, usaste só no seu benefício. Aí sim haverá choro e ranger de dentes. E o que seriam esses choros e ranger de dentes? O que seria esse choro e ranger de dentes? No caso dos pais que não cuidaram dos filhos, o que seria? Ele diz para a gente, Pedro Bonilha, ele diz para a gente o seguinte: a gente encontra aí um casal que está louco para ter filhos, tenta inseminação, tenta tudo quanto é maneira, e diz ele que termina na casa espírita, porque desesperados já não conseguem, vão à casa espírita para tentar responder o porquê. E diz ele que aí ele vê o choro. Está aí o choro que Jesus fala, o sofrimento. Diz ele que não dá 5 ou 10 minutos. Aquele que desperdiçou a esposa ou o marido vai procurar também e chora porque está na solidão, porque não consegue, vai daqui e dali procurando um companheiro e não consegue. Não consegue porque desperdiçou um talento que lhe foi dado numa outra existência. Eu acho que fica fácil para a gente
desperdiça. Estamos desperdiçando talentos. É claro, gente, que isso não é taxativo. Porque está sozinho, está na solidão, porque realmente abandonou a mulher ou o marido. Não, a gente não está usando isso como uma coisa estática, mas a gente está dando um exemplo de que alguns talentos desperdiçados vão causar sofrimentos, vão causar dores. No caso do emprego, do trabalho, qual seria o sofrimento? Quantas pessoas a gente vê aí pelejando, tentando de tudo quanto é maneira arrumar um emprego, vai daqui, vai dali, mas não consegue, não passa no concurso. Eu já vi muita gente falando, a gente não entende. E pessoas inteligentes, com capacidade e que não conseguem. E aí a gente fica se perguntando, será que não foi então um talento que ele desperdiçou? E a doutrina espírita? Como seria o desperdício da doutrina espírita? Como que ficaríamos nós se desperdiçarmos essa oportunidade? E ele fala que na cidade de São Paulo, uma mulher sofreu durante 40 anos, se não me engano, com obsessão. E dentro da cidade de São Paulo, nunca ninguém lhe falou da doutrina espírita. Só depois de 40 anos que ela foi conhecer a doutrina espírita, ser levada e de alguma maneira ser tratada. E aí a gente se pergunta, será que ela não desperdiçou o talento? A gente costuma dizer que está muito fácil para nós vir à casa espírita. Eu moro ali do lado, todo mundo mora pertinho. E se na próxima a gente vier e nascer lá na Somália, no Irã, nesses países aí? Como é que vai ser? Então, que a gente não desperdice as oportunidades. Elas são muitas em nossas mãos. Não são poucas, não. São muitas. Olhando dessa maneira como a gente está vendo aqui, que ele fala para a gente, os filhos, os maridos, né, as esposas, o trabalho, a religião, tudo isso são talentos que a gente precisa saber o que está fazendo deles. Estamos desperdiçando, enterrando, cavando um buraquinho, fazendo como aquele pobre coitado da parábola, né, que enterrou o seu talento. É um estudo para a gente realmente refletir, para a gente pensar o que estamos fazendo com os nossos talentos. Será que estamos produzindo? Ou será que realmente a gente está perdendo tempo, desperdiçando a oportunidade? E nessa mesma palestra, ele conta no final a história de um homem rico. E ele é muito astuto para contar uma história, conta muito bem. Peço desculpa porque eu não sei contar a história, mas a gente tenta ir. E ele conta essa história, dando continuidade ao estudo dele. Ele fala de um homem rico. Mas não era um homem qualquer rico, não, gente. Era um homem rico. E ele ainda ilustra assim. Um daqueles homens ricos que tem um jatinho que manda fazer um aeroporto do lado do apartamento, que é para poder estacionar o avião e chegar em casa. Então era aquele homem que realmente a gente não tem nem como imaginar. Não é verdade? A gente não tem como imaginar uma pessoa rica, milionária. A gente conhece ele mais ou menos, mas rico. E ele enfatiza isso o tempo todo, muito rico. E esse homem rico perde tudo. Pobre perder não tem problema nenhum, mas rico quando perde é difícil, né, gente? Perde e fica desesperado. E não aconteceu outro. Esse rico que perdeu tudo por um desses reveses aí da nossa economia, ele perdeu tudo. E aí o que acontece? Ele decide, eu vou me matar. Não vou viver mais. Tem condição de eu viver se eu perdi tudo. Só que muito excêntrico, todo rico tem disso. Ele falou, mas antes de eu morrer, eu vou procurar o maior e o melhor psicólogo que eu encontrar nesse planeta. E assim ele fez. Eu quero ver o que esse homem tem para me convencer do contrário. Ele não vai me convencer, porque eu já estou certo de que eu vou me matar. E aí é um desafio. Ele então entra em contato com esse psicólogo então vem. Os dois não se conheciam, a não ser pelos jornais e revistas, todos os dois famosos, então. E aí ele chega em frente ao psicólogo, né? E diz para o psicólogo, pois é, doutor, já vou falando para o senhor, essa consulta você não vai receber. Não vai receber porque eu estou pobre, eu estou aqui porque eu decidi me matar e eu só vim aqui para saber o que o senhor tem para me dizer. Mas, de antemão, já aviso, nem dinheiro para pagar a consulta. E o psicólogo virou para ele e falou, mas você perdeu tudo? Perdi tudo. O psicólogo, não, você perdeu tudo. Ele falou, eu perdi tudo. Você não perdeu tudo. O senhor está querendo teimar comigo? Eu perdi tudo, eu não tenho nada. O psicólogo, você não tem nada?
Então tá. Aí, num dado momento, ele falou assim: eu não posso viver, deixar meus filhos, minha esposa, sofrendo. Então eu vou me retirar, eu vou me matar. O senhor tem esposa, o senhor tem filho. Então eu já sei resolver o problema do senhor. Tem um homem tão rico ou mais rico que o senhor, muito mais. E ele está sozinho, está na solidão. E ele dá qualquer dinheiro para ter uma companhia. E eu tenho certeza que a sua mulher é a pessoa ideal. A sua mulher é uma mulher de etiqueta, uma mulher fina, uma mulher educada. Eu tenho certeza que ele lhe pagaria qualquer fortuna pela sua mulher. Aí o homem: a minha mulher? O senhor não está desesperado por dinheiro? Pois ele te daria qualquer dinheiro pela sua mulher. Ele disse: não, a minha mulher não. Mas então a sua mulher é muito cara, né? É valiosa. Aí ele já começou a ficar, né? Aí o psicólogo disse: tudo bem, então vamos esquecer a mulher. O senhor me disse que tem 2 filhos. Pois eu conheço uma família num país distante que não conseguiram ter filhos e que são loucos para ter filhos. E eu tenho certeza que os seus filhos, bem cuidados, bem educados, viajados, estudaram nas melhores escolas, esse casal pagaria qualquer fortuna para ficar com seus filhos. O homem já apavorou, colocou a mão entre o rosto. Meus filhos? Sim, os seus filhos. Você disse que já perdeu tudo? Não, os meus filhos eu não vendo. E aí ele já começou a cair na real, né, gente? A gente já entendeu mais ou menos o que o psicólogo estava fazendo ele pensar. Ele já estava caindo na real. O psicólogo disse: você não quer vender porque eles são valiosos, né? E aí, para poder fechar, o psicólogo pede a ele, então: tudo bem, livra a mulher e os filhos, me dá o seu dedinho minguinho, só ele, não precisa mais nada. Tem um pianista que tocava sinfonias fantásticas e ele perdeu um dedo, mas ele não está conseguindo um dedo para fazer o implante, porque sempre é o mais gordo, mas o seu dedo é perfeito, é fininho e do jeito que ele precisa. O meu dedo, ele segurou o dedo, o meu dedo não. E aí, quando ele já estava desesperado, o psicólogo falou: não, então a orelha. Ele falou: para porque não dá. Ele levanta do escritório do homem, apressado, e diz para o homem que depois voltaria para conversar, mas que ele tinha uma riqueza esperando ele lá fora. Então ele entendeu que na realidade ele tinha perdido o bem material. Ele tinha muito mais talentos valiosos que ele não estava conseguindo ver. Quantos talentos a gente tem ao nosso lado e a gente não está vendo, não está enxergando? Bens valiosos, riquezas que não tem dinheiro no mundo que pague, mas que a gente vê, às vezes passa uma existência inteira brigando, reclamando, falando, ao invés de apreciar a riqueza que a gente tem, ao invés de perceber que temos dons maravilhosos para serem cultivados. E a gente fica aí batendo cabeça, teimando em não aceitar tudo que o Pai nos dá constantemente, a todo instante. E para a gente encerrar, só uma mensagem final. Os talentos são distribuídos a todos. Todos nós temos aptidões naturais. Essas aptidões precisam ser cultivadas e desenvolvidas. As aptidões são variadas e distintas, ninguém tem igual. Não recebemos todas as mesmas aptidões, nem as recebemos na mesma proporção. Cada um recebe os talentos de acordo com a sua capacidade. Nunca esqueçam disso. Não fique olhando o que o outro tem, não. A gente tem o que a gente é capaz de ter, nada mais e nada menos. Isso significa que todos nós temos um trabalho a desempenhar e um propósito na vida. Então, que o nosso estudo dessa noite, ele possa fazer com que a gente reflita qual é o nosso propósito, qual é o nosso trabalho, quais são os talentos que nós temos em nossas mãos e que a gente pode estar utilizando de maneira muito mais produtiva do que até agora fizemos. Pois tenho certeza que muitas coisas podem ser mudadas em nossas vidas ainda. Muitos talentos podem ser reavivados. Então, que a gente possa sair daqui dessa noite, né, refletindo, pensando, analisando aí o que o estudo nos trouxe, de opções de talentos, que sejam os nossos órgãos do sentido, que sejam os nossos familiares, que seja a nossa religião, o nosso trabalho, mas que a gente realmente utilize desse talento de maneira produtiva. Que Jesus nos abençoe a todos.
A gente desculpa pela falha do